Meus irmãos, com a ajuda de Deus, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler a palavra de Deus. Os irmãos orem para que o Senhor nos dê a palavra no abrir da nossa boca, pois Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, nada que aproveite. Pode até fazer alguma coisa ruim, mas boa só se Jesus estender as mãos, só se Jesus der a graça. Quem achou, diga graças a Deus. Atos 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E todos podem dizer amém em nome de Jesus, irmãos? Meus irmãos amados, nós acabamos de ler uma palavra de Deus, de um milagre acontecido lá nos dias da igreja primitiva. Nos dias, fazia pouco tempo que Jesus tinha subido para o céu, e os milagres continuaram acontecendo. E milagres é para toda época. Existem os cessacionistas, que quer dizer cessacionista, é aquele que acredita que os milagres, os dons cessaram com a morte dos apóstolos. Mas isso não é verdade. Glória a Deus, os dons só vão cessar quando a igreja for arrebatada para os céus. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele disse que, havendo línguas, cessarão, havendo profecias, desaparecerão, havendo ciência, será aniquilada. O apóstolo São Paulo disse que vai chegar o tempo de que não haverá mais línguas estranhas. O apóstolo São Paulo falou que iria chegar o tempo que não haveria mais profecias. Iria chegar o tempo que os milagres iriam cessar. Está em Coríntios 13. Mas alguém diz: quando, pastor? Alguém diz: já cessou. Alguém diz: já terminou. Milagre não tem mais, cura não tem mais, dons espirituais não tem mais, porque Paulo falou que ia cessar. E eles dizem que foi quando terminou o cano do Novo Testamento. Mas Paulo explicou quando é que os dons eles vão cessar. Paulo disse: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito já veio? Me ajude, já veio o que é perfeito? Não. E Paulo disse: quando ele vier, nós o veremos face a face. Paulo está dizendo que os dons só vão cessar, os milagres, as curas, as manifestações, as profecias, quando nós virmos o Senhor face a face.
Lá não vai precisar de cura? Lá no céu vai precisar de dom de cura? Não vai, porque lá ninguém adoece. Não vai precisar de maravilha, não vai precisar de línguas, não vai precisar de interpretação, não vai precisar de visão, porque nós já estamos na plenitude, nós já estaremos na glória, vendo Deus face a face como Ele é. Mas enquanto não chegar esse dia, as curas existem. Pastor, e por que não estão atuando hoje tanto? Eu não sei, sinceramente. Nós temos algumas razões plausíveis. Não é por causa disso, é por causa daquilo, mas na realidade não há uma explicação. Que Deus faz, que os dons estão atuantes, estão, mas por que não são tão abundantes? É porque a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Aleluia! A qualquer momento Deus pode fazer um reboliço e os milagres voltarem aos borbotões a acontecer. Quem diz amém em nome de Jesus, irmão? Isso faz parte da soberania de Deus, né? A Bíblia diz que tem um tempo do inverno e a Bíblia diz que tem um tempo do verão. Quem diz amém em nome de Jesus? Aqui não, mas lá no Oriente, irmãos, quando chega o inverno, como é que fica lá no Oriente, no hemisfério norte? Como é o inverno? Antes vem o outono. O que é que acontece no outono? Todas as folhas das árvores, o que é que acontece com elas, irmãos? Elas caem no hemisfério norte e no hemisfério sul. Tem as 4 estações. A gente aqui termina uma, entra outra, a gente nem viu, nem sabe que é a mesma coisa. Mas quem mora nos hemisférios mais nos extremos sabe que tem o outono. No outono caem as folhas, no outono as galhas secam, as plantas ficam escurecidas. Louvado seja Deus. Depois vem o inverno. Quando vem o inverno, vem a neve. Os pássaros se recolhem, as andorinhas se recolhem, as rolinhas, os papagaios, tudo se recolhe. Louvado seja Deus. A neve cobre a terra, não tem verde, não tem beleza, os rios congelam. Glória a Deus. Mas quando vai chegando o mês de maio, louvado seja Deus, os ventos quentes da primavera começam a soprar, o gelo começa a derreter, os rios voltam a correr, a figueira produz os seus figuinhos, as vides em flor exalam seu aroma e a voz dos pássaros volta a cantar na terra. Glória a Deus. Porque estão faltando os dons hoje. Nós que somos pentecostais estamos clamando porque estão faltando os dons. Talvez nós estejamos atravessando um longo inverno. Aleluia. Talvez nós estejamos atravessando um outono. Talvez nós estejamos atravessando um tempo frio, um tempo que as águas são paradas, mas nós estamos esperando o vento quente do Espírito do Senhor para derreter o gelo e as coisas voltarem ao normal. Glória a Deus. Eu me lembro, alguém está presente aqui que foi, eu não me lembro porque eu não fui lá, me lembro da história da Conferência Mundial Pentecostal em 1967 no Rio de Janeiro. Tem irmãos aqui que estiveram presentes lá. Glória a Deus, quantos batismos com o Espírito Santo, quantas curas, quantas salvações, quantas decisões, quantos milagres. Glória a Deus. Há poucos anos eu estive em outra conferência mundial pentecostal. Tem uns 3 anos que eu estive em outra. Não teve uma cura, não teve um milagre, não teve um batismo com o Espírito Santo. E o meu sonho era participar de uma conferência mundial pentecostal, por causa da que aconteceu quando eu era criança e não vi. Aleluia, em 67 no Rio de Janeiro. Aleluia, aqui eu participei, não vi milagre, não vi pregação fervorosa, não vi pregação ungida, não vi ninguém se alegrar, não vi Jesus batizar. Na Conferência Mundial Pentecostal, eu tenho notícia que gente foi batizada em todo o Brasil através das ondas do rádio, transmitindo pelo rádio, e Jesus batizando em Alagoas, em Pernambuco. Louvado seja Deus. Naquele tempo as ondas do rádio eram muito fortes. Glória a Deus. E por quê? É porque o povo é pior? É porque o povo é mais ruim? Não. Glória a Deus. É porque é tempo de inverno, é tempo de outono. Mas eu profetizo pela Bíblia que vai chegar a primavera. Quem acredita que vai chegar a primavera de Deus, dê glória para Deus nessa noite. A primavera de Deus, ela vai voltar para a sua igreja.
Aleluia, as flores vão brotar, os pássaros vão cantar, os frutos vão aparecer e Deus vai continuar sendo glorificado na terra. Quando foi no tempo do movimento pentecostal, estava uma frieza grande. Quando começou o movimento pentecostal, as igrejas estavam em dificuldade. A frieza, a indiferença. Deus derramou seu Santo Espírito e vai derramar outra vez. Bendito seja o nome do Senhor. Então naquele tempo era tempo de milagres. E eu quero dizer que os milagres que estão registrados na Bíblia não são apenas milagres por milagres, mas eles, além de serem fatos reais, eles são pedagógicos. Cada milagre relatado na Bíblia tem ensinamentos. Cada milagre relatado na Bíblia tem doutrina, tem uma palavra evangelizadora, tem uma palavra reveladora. Os milagres foram escritos com objetivos do Espírito Santo para nós. E a primeira coisa que eu aprendo, e Pedro e João subiam juntos ao templo. A primeira coisa que eu aprendo é que para Deus operar é preciso que nós estejamos juntos. Aleluia! Não somente juntos fisicamente, não somente juntos porque estamos sentados nos mesmos bancos, não somente juntos porque estamos no mesmo prédio, na mesma igreja, não, de maneira nenhuma. O Senhor quer que nós estejamos unidos. Pedro e João eram unidos. Se vocês lerem a biografia dos dois, onde estava João, estava Pedro. Louvado seja Deus. Quando foi para ressuscitar a filha de Jairo, Jesus levou Pedro, Tiago e João. Quando foi no Monte das Oliveiras para a oração, Jesus levou Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ressuscitou, quem correu foi João, que era mais novo, e Pedro chegou atrás, e João esperou que Pedro chegasse para entrar lá no túmulo vazio. E assim nós vemos a unidade, nós vemos assim, irmãos, o achegado. Glória a Deus. Se nós quisermos ver milagre na igreja, nós precisamos voltar a amar uns aos outros. Se nós quisermos ver milagres na igreja, nós temos que estar juntos, nós temos que estar unidos, nós temos que ter um só coração, uma só mente, para poder Deus operar no nosso meio. A Bíblia diz: subiam, Pedro e João subiam juntos ao templo. Irmã, a primeira coisa é a união. No Salmo 133 está escrito: quão bom e quão suave é que os irmãos, o que, meus amados irmãos? Vive em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e passa pela barba, a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se a igreja quer bênção, se a igreja quer vida, a igreja tem que estar junto. Nós temos que estar unidos. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que perdoar uns aos outros. Nós temos que querer bem uns aos outros. Quem pode dar glória para o nome santo de Jesus nessa noite? Primeiro ponto, estar juntos. Segundo ponto, diz a Bíblia: subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, que é 3 horas da tarde. Irmãos amados, outra coisa que está faltando para Deus operar é nós nos dedicarmos à oração. Não sei se foi dito aqui, mas sábado próximo nós estaremos no jejum. Glória a Deus. A partir das 8 horas, em jejum pela nossa pátria, em jejum pela nossa igreja, em jejum pelo Brasil, em jejum pelas eleições de segundo turno, para que Deus tome a frente, em jejum contra o diabo, em jejum contra o anticristo, em jejum contra tudo que é mal, e pedindo a bênção de Deus sobre este mundo. Aleluia. Então a Bíblia diz que eles subiam juntos para fazer o quê? Para a oração. Nós precisamos orar mais. Nós reconhecemos que estamos orando pouco. Glória a Deus. Nós reconhecemos a nossa fragilidade na oração, mas nunca é tarde para começar. Comece hoje. Ao chegar em casa, diga: Jesus, eu estava dormindo sem orar, mas a partir de agora eu vou me ajoelhar no pé da cama, eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler um capítulo, eu vou ler um salmo e eu vou orar baseado
baseado naquele salmo, ou em Provérbios, ou nos profetas. Eu vou orar baseado naquela palavra. Comece hoje. Não precisa, você não pode orar 1 hora, ore 20 minutos, ore meia hora, ore 10, ore 15, mas não deixe de orar, porque todo o poder de Deus, ele vem através da oração. Aleluia. A Bíblia diz a hora da oração. E o versículo 2 diz: e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era o que, igreja? Desde o ventre de sua mãe era o que, igreja? Coxo. E o qual todos os dias o punham à porta do templo. Meus amados irmãos, a igreja, ela quando ora, ela se depara com dificuldades. Vocês observam que quando Pedro vai orar, ele se depara na porta do templo com um homem coxo. Desde quando, meus amados irmãos? Desde o ventre de quem, meus irmãos? Da sua mãe. Irmãos amados, isto aqui é uma figura, isto aqui é um símbolo, é um emblema que o Espírito Santo mandou registrar, que aquele rapaz, ele já no ventre da mãe, ele teve uma deficiência genética, ele teve um desajuste genético. Em outras palavras, ele teve um defeito de fabricação. Glória a Deus. Já 2 vezes que eu vou ao médico, e o médico para otorrinos, e quando eles metem lá as lâmpadas no meu nariz, eles já 2 vezes disseram: o senhor tem um defeito de fabricação. Glória a Deus. No septo, né, que chamam, glória a Deus, no septo nasal. Parece que ele é meio troncho, glória a Jesus. Eu tenho dificuldade de respiração, e os 2 médicos já disseram que é um defeito de fabricação. Vai ter que morrer com ele. Glória a Deus. Meus amados irmãos, e aquele rapaz, ele tinha um defeito de fabricação, que foi no ventre de sua mãe, que foi na sua genética. Houve uma má formação congênita, houve uma má formação, e os pés daquele rapaz nasceram aleijados, retorcidos, aleluia, impossibilitados de andar. Meus amados irmãos, o que é que isso representa, pastor? Esse homem na porta do templo, ele representa a humanidade inteira. Não só foi aquele homem que nasceu com defeito de fabricação, não só foi aquele homem que nasceu com problema genético. Eu também, e você também, todos nós nascemos com um grande problema chamado pecado. Aleluia. Meus irmãos, nós já fomos gerados pecadores, nós já fomos gerados aleijados espirituais no ventre da nossa mãe. Pastor Oswaldo, o senhor prova isso? Provo. Na teologia se chama pecado original. A igreja romana e a teologia ortodoxa, as igrejas antigas chamam de pecado original. A teologia evangélica, usando uma terminologia mais moderna, chama pecado congênito, mas dá no mesmo. O que é o pecado congênito? É aquele que nós herdamos, é aquele que nós adquirimos quando fomos gerados. Eu quero dizer a você que nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque já fomos formados, o que, meus amados irmãos? Pecadores. Aleluia. Nós já nascemos aleijados. Louvado seja Deus. Olha, irmão, aquele rapaz foi nos pés, mas cada um sabe onde é o aleijão da sua alma, onde é a má formação da sua alma. Pastor, isso é bíblico? É. O salmista Davi, ele confessou isso quando ele adulterou com Batseba, quando ele caiu naquela fraqueza, quando ele pecou e mandou matar Urias, e o profeta confrontou Davi. Ele botou as mãos na cabeça, ele orou o Salmo 51, e no versículo 5 ele disse: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer que na hora da concepção, um pregador doido disse que ele nasceu em pecado, que a mãe dele tinha adulterado. Meu irmão, isso é um doido. A mãe de Davi, a mulher de Jessé, não foi fiel ao seu marido, não. Isso não é um teólogo, é um telólogo. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que ele foi gerado em pecado, quer dizer que na hora da genética, aliás, na hora da concepção, ele já veio com o defeito do pecado. Glória a Deus. Quando Deus falou a Noé, quando Noé ofereceu
ofereceu sacrifício, Noé ofereceu holocausto, e Deus cheirou aquele holocausto de animais limpos. Deus disse: eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do seu coração é má desde a sua meninice. Ele já nasce mal, ele já nasce deformado, louvado, ele já nasce com aleijões espirituais. Louvado seja Deus para sempre. Mas eu tenho outra, em Isaías diz que os ímpios alienam-se desde a madre, desde o ventre. Louvado seja Deus para sempre. Isso é uma teologia inquestionável. Nós já nascemos aleijados, se não aleijados físicos, mas aleijados espirituais. Aleluia. E quem é que pode valer esses aleijados? Quem é que pode mudar a vida desses aleijados? Irmãos amados, cada um foi aleijado numa área. Aleluia. Aquele rapaz foi aleijado nos pés físicos, mas nós temos aleijões, nós temos defeitos de fabricação na nossa alma, no nosso caráter. É porque a moral não permite. Mas se a moral permitisse e nós abríssemos o microfone para cada um contar os seus problemas, para cada um contar os seus pecados, as suas concupiscências, se precisaria tapar os ouvidos. Sêneca, o preceptor de Nero, o filósofo que cuidou de Nero quando era criança, ele dizia: todos somos corrompidos, o que um reprova no outro, achará no seu próprio peito, achará no seu próprio coração. E meus irmãos, todos nós nascemos nessa situação de aleijão espiritual. Glória a Deus, ninguém tem de que se gloriar. Você não pode se gloriar. Como o fariseu disse: eu não nasci assim. Não foi assim, meus amados irmãos? Eu não nasci assim, eu não nasci assim. Meu irmão, é hipocrisia. O outro bateu no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Não adianta se vangloriar, não adianta se julgar melhor, porque todos somos pecadores. A Bíblia diz: desviaram-se todos. Lá no livro de Romanos está escrito: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Todos se desviaram, todos se fizeram imundos. Diante de Deus nós somos um trapo, diante de Deus nós somos uns deficientes espirituais, nós somos cheios de defeitos de fabricação. Mas eu quero dizer que tem aqui alguém nesta noite que pode dar solução a este problema. Você pode dizer glória para Deus, irmão? Aleluia, glória a Deus. Um homem trazido desde um homem desde o ventre de sua mãe, que era coxo, o qual todos os dias o punham na porta do templo. Aleluia. Meus irmãos amados, nós observamos algumas coisas aqui. Primeiramente, a falência da religião. Aleluia. Nem sempre a religião pode fazer nada. Você veja que há 40 anos ele era colocado onde, igreja? Na porta de onde, meus amados irmãos? Do templo. Mas nenhum sacerdote passou para curá-lo, nenhum levita passou para curá-lo, não houve nenhuma manifestação. 40 anos na porta do templo, sem solução. Aleluia. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a religião, irmão, nem sempre pode fazer alguma coisa. Aleluia. O máximo que eles poderiam fazer, ou que eles faziam, era dar o quê? Era dar o quê, meus irmãos? Uma esmola. Uma esmola pelo amor de Deus. Oh, aleluia. Irmãos amados, o mundo está cheio de religiões. O mundo está cheio de religiões. Para todo lugar que você se vira, tem uma religião. Mas nós estamos precisando de um poder sobrenatural. Aleluia. Nós estamos precisando de uma ação divina, de uma ação do Espírito Santo. Glória a Deus. 40 anos na porta do templo e ninguém pôde fazer o que, meus amados irmãos?
nada. Quanta gente nas religiões vãs, nas religiões que não pode fazer nada. Às vezes é aquela multidão de gente, aquela grande multidão, mas quando termina aquela festa, quando termina aquela rezaria, quando termina aquele movimento, não fica nem nada na alma, nada que transforme, nada que modifique, nada que faça as coisas mudarem. Glória a Deus. 40 anos na porta do templo e nada aconteceu. Mas outra coisa que eu aprendo é que ele estava na porta, ele não estava dentro. Aleluia, glória a Deus. Ele não estava dentro, ele estava fora. Sabe por quê, irmão? É porque ele era aleijado? Não. É porque ele, além de aleijado, todos eram banidos de dentro do Santo dos Santos. Só quem podia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Só o sumo sacerdote, com as mãos cheias de sangue dos cordeiros, dos cabritos, era que poderia entrar lá. Louvado seja Deus para sempre. Meu irmão, o homem no pecado, ele está do lado de fora do templo, fala longe da presença de Deus. Quando você está aleijado espiritual, você não pode entrar. Quando você está aleijado espiritual, você não pode se aproximar de Deus. O máximo que você pode fazer é ficar do lado de fora. Você é um profano. Glória a Deus. Pastor, o que significa profano? Não é uma palavra feia. Profanos vem do latim profanos, que quer dizer fora da face da divindade, do lado de fora da face da divindade. E eu quero dizer que não só foi aquele rapaz que estava do lado de fora, eu também estava do lado de fora. Você também, que não tinha se encontrado com Jesus, também estava do lado de fora. Todos nós estávamos na porta, a porta, mas não estávamos dentro. Só podemos vir para dentro quando nos encontramos com Jesus. A Bíblia diz lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, o apóstolo fala que nós também estávamos fora, nós também estávamos distantes. No capítulo 2 de Efésios, diz assim a palavra de Deus, aleluia, diz aqui, no versículo 11, 2 e 11, portanto lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Diz aqui, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha que coisa linda. Volta por favor esse texto. Naquele tempo, lembrai-vos que vós, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não era só aquele aleijado, nós também. Paulo diz, lembrai-vos que vocês também estavam separados, vocês também estavam do lado de fora, vocês não podiam gozar da presença de Deus, vocês não podiam receber a grande salvação, vocês não podiam receber o batismo com o Espírito Santo, vocês não tinham conhecimento de nada, vocês estavam separados. Agora veja o versículo 13, por favor, aleluia. Ele disse, mas agora, conjunção adversativa abençoada, mas agora. Quem pode dar um glória a Deus por essa conjunção? Mas agora, advérbio de tempo, mas agora, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes para perto. Aquele homem estava longe, aquele homem estava na porta do templo, aquele homem não podia entrar, como nós também não podíamos chegar a Deus, nós não podíamos chegar à presença de Deus. Mas houve um remédio que curou nossa aleijão, houve um remédio que salvou a nossa alma, houve um remédio que perdoou os nossos pecados. Bota na tela por favor outra vez. Mas agora em Cristo Jesus. Quem dá um glória a este Cristo Jesus, irmão?
não é em Maria, não é em Pedro, não é em Tiago, não é em João, não é no profeta Isaías, não é no profeta Jeremias, não é em São João Batista, não é em São João Evangelista, mas agora em Cristo Jesus. Só Cristo salva, só Cristo perdoa, só Cristo liberta, só Cristo traz o homem que está fora para dentro da sua presença. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Oh, irmão, aquele aleijado era eu, aquele aleijado era você, ele era o meu legítimo representante, ele era o seu legítimo representante, aleluia. Tem gente que diz assim, quando a pessoa tem raiva de outro, diz assim, fulano não me representa. Vocês já ouviram? Quando alguém quer dizer um desaforo a outro, diz, fulano não me representa. Pois sabe quem era que lhe representava? O aleijado. Glória a Jesus. Aleluia. Lhe representava e me representava. Ele era eu e ele era você. Mas já pelo sangue de Cristo chegastes para perto. Quem aceita Jesus como Salvador, quem crê que Jesus é o Salvador, quem crê que o seu sangue derramado na cruz purifica de todo pecado, quem crê que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e chegará a ele, já pelo sangue de Cristo chegastes para perto. Você só fica na porta se você quiser. Você só fica do lado de fora se você quiser. Você pode ter o pior aleijão moral. Você pode ter o pior defeito de fabricação espiritual. Você só fica do lado de fora do templo se você quiser. Porque aqui tem sangue. Aqui tem sangue de Cristo. Aqui tem sangue de Cristo. Neste altar tem sangue de Cristo. E pelo sangue de Cristo você pode chegar para perto. Esse sangue lava, esse sangue purifica, esse sangue cura os aleijões, cura os aleijões da alma. Louvado seja Deus. Quantos aleijados que têm sido restaurados pelo poder deste sangue. Não estou falando de aleijados físicos, eu estou falando de aleijados espirituais. Aleluia, 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 e glória ao nome santo de Jesus nessa noite. O homem estava na porta do templo, louvado seja Deus. Quantos anos, irmãos? Diz que era mais de 40 anos, mais de 40 anos ali, coitado, louvado seja Deus, sem ninguém poder fazer nada por ele. Mas a Bíblia diz que ele estava também na porta do templo, chamada, o que, meus amados irmãos? Formosa. Meus irmãos amados, essa porta eu fui fazer uma pesquisa. Pena que eu não trouxe as anotações. Ela era formosa porque ela era muito alta. Eu não vou dizer porque eu esqueci. Ela era muito alta e ela era muito larga. Feita com bronze de Corinto e folheada com ouro e prata. Ela tinha detalhes de ouro, ela tinha detalhes de prata, ela tinha um arco, a coisa mais linda. Louvado seja Deus, aleluia. Por isso que ela era chamada de porta formosa. Aleluia. Meus amados irmãos, nós precisamos ter cuidado. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho lindo uma igreja asseada. Eu acho lindo uma igreja organizada. E se eu pudesse fazer, eu fazia porta formosa. Se a igreja fosse rica, milionária, e pudesse cuidar dos pobres, e pudesse cuidar, fazer templos bonitos, eu faria. Porque Jesus merece o melhor. Mas, meus amados irmãos, hoje nós temos um templo formoso, nós temos bancos confortáveis, nós temos condicionadores de ar, nós temos tela de LED, glória a Deus. Mas, irmãos amados, não basta que a porta seja formosa, é preciso ter poder de Deus na porta. Quem pode dar glória para Jesus por isso, irmão? Não basta ter uma porta, é bom, é bom, 25 metros de altura por 21 de largura. Aleluia. Louvado seja Deus. Era uma coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre está aí a fotografia. Louvado seja o nome do Senhor. O desenho, a imagem. Glória a Deus. O importante, é bom ter uma porta formosa, mas melhor ainda é ter o poder de Deus para libertar os aleijados. Aleluia.
Eu não sou contra que a igreja seja bonita, eu sou a favor. Eu sou a favor que a igreja seja confortável. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. É verdade ou não é, irmãos amados? O templo não é por causa de Deus. O templo é para abrigar a igreja. Deus não mora no templo. Os pagãos, o Deus deles morava dentro do templo. O nosso Deus, ele não mora nas paredes. Ele mora em nós. Agora, por que fazer um templo? Porque quem vai congregar ali é o corpo do Senhor, é a igreja. Aleluia, glória a Deus. A igreja precisa de conforto, mas irmãos, o mais importante é o poder de Deus. Santo Tomás de Aquino, ele foi ao Vaticano. E quando ele chegou lá, irmãos, ele foi um dos maiores teólogos da Idade Média, por que não dizer o maior, depois de Agostinho, foi o maior teólogo, apesar que muitas coisas da escolástica, muitas coisas que ele ensinou, foi de acordo com a tradição diferenciada das Escrituras, mas de qualquer forma era um homem muito piedoso. E ele chegou no Vaticano e o Papa tinha recebido umas remessas de ouro, estavam os tesoureiros contando, e ali o Papa disse: olha, Tomás, nós não podemos mais dizer não tenho prata nem ouro. Olha aqui quanto ouro. Olha aqui, veio o ouro da Alemanha, veio o ouro da Inglaterra, chegaram agora as remessas de ouro. Hoje nós não podemos dizer não tenho prata nem ouro. Aí dizem que Tomás disse mas não pode dizer levanta e anda. Aleluia. Aleluia. Tinha prata e tinha ouro, mas não tinha o poder de dizer levanta e anda. Mas se a igreja orar, Jesus vai mandar o poder para os aleijados espirituais andarem. Quem pode dizer amém? Em nome do Senhor Jesus, através da oração vem o poder para libertar as almas, para tirar as almas dos aleijões, para tirar as almas, aleluia, dos cativeiros em que elas se encontram. Bendito seja o precioso nome de Jesus nesta noite. Glória a Deus. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Aleluia. Irmão, o mundo está esperando. Glória a Deus. Quem é Pedro hoje? Quem é João hoje? É a igreja de Deus. O mundo está olhando para nós. O mundo está olhando para mim, para você. Louvado seja Deus, irmãos. Só a igreja de Cristo. Quando eu digo a igreja, não é a denominação. Quando eu digo a igreja, não é apenas a instituição. A igreja de Deus, ela é maior do que todas as denominações. Ela é o corpo dos salvos, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. A igreja, o mundo, irmão, ele não tem mais para quem olhar. O mundo não tem mais para quem olhar. Eles não têm mais para quem olhar. A filosofia é vã, aleluia. A política está praticamente falida. Não sei se vocês souberam, mas parece que essa eleição foi a eleição que mais houve ausência. Vocês ouviram falar disso? É verdade ou estou equivocado? Parece que das últimas eleições foi a que mais houve ausência de eleitores. Sabe por quê? É porque o mundo está cansado de olhar para a política e não vê nada. Aleluia. As instituições estão sem crédito. As instituições governamentais, as instituições não governamentais, as instituições religiosas estão sem crédito. E o povo não tem mais coragem, o povo não tem mais ânimo. Essa ausência é sinal de desânimo, é sinal que não tem coragem. Mas a Bíblia diz que para Pedro e João o aleijado olhou. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Ele viu que naqueles homens tinha algo diferente. Ele viu que naqueles homens tinha um brilho. Ele viu que naqueles homens tinha algo especial. Ele viu que naqueles homens tinha a unção de Deus, a glória de Deus, a sinceridade de Deus. Irmãos, o mundo precisa olhar para a igreja. Eles precisam olhar para mim, para você, e ver algo diferente. Ver algo diferenciado, porque eles não têm mais para quem olhar. Eles não têm mais para quem olhar. O mundo não tem mais para quem olhar. Olhar quer dizer esperar. Olhar quer dizer colocar atenção. Olhar quer dizer buscar uma coisa. O mundo não tem mais para quem olhar, irmãos. Só para a igreja. Só para os verdadeiros salvos. Só para os verdadeiros crentes. Lá no seu trabalho, o povo tem que você tem que chamar atenção. Não por escândalo, não por mau comportamento, mas pelo brilho de Deus em você. Ele olhou para Pedro e João, esperando receber deles uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós.
Aleluia. Pode olhar para nós, porque nós temos alguma coisa para te dar. A igreja tem que ter alguma coisa. Os cristãos verdadeiros, eles têm que ter alguma coisa para dar, irmão. Crente verdadeiro, ele sempre tem algo para dar. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de ouro, de prata, mas o verdadeiro cristão, ele sempre tem alguma coisa para dar a alguém. Um sorriso, uma boa palavra, aleluia, uma solução de um problema, um bom conselho, aleluia, uma oração, glória a Deus, para sempre, louvado seja o nome do Senhor, uma palavra profética, uma palavra de Deus. O cristão verdadeiro, ele é um Pedro, ele é um João. Onde ele chega, ele distribui riquezas. Não estou falando de riquezas materiais, mas de riquezas espirituais. Tem gente que diz assim, quando vai chegar uma pessoa, graças a Deus, lá vem irmã fulana, lá vem irmão fulano, ele traz uma coisa, ela traz uma coisa, louvado seja o nome de Jesus para sempre e eternamente. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Oh, igreja, nós estamos precisando desta comunhão. Nós estamos precisando deste poder de Jesus Nazareno em nós, para que os aleijados andem, para que haja conversões verdadeiras, para que haja conversões genuínas, para que os aleijões espirituais, para que os aleijões morais dessa sociedade possa ser solucionado, possam ser solucionados. Glória a Deus. Em nome de quem? Foi em nome de Pedro? Foi em nome de João? Foi em nome de quem, meus amados irmãos? Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Irmão, este nome tem poder. Este poder ainda é latente, este poder ainda é vivo, este poder ainda é atuante hoje. Em nome de Jesus o Nazareno, milagres ainda hoje acontecem. Aleijados físicos e espirituais, eles voltam a andar. Porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. O único nome que tem poder é o nome de Jesus. Se eu disser uma coisa, sai meu nome, não vai sair. Se eu disser resolve meu nome, não vai resolver. Mas se eu disser em nome de Jesus, ela sai. Se eu disser em nome de Jesus, resolve. Quem acredita nisso, dê glória para Deus. Mais forte nesta noite, o nome de Jesus tem poder. Aleluia. Aleluia. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Aleluia. Nós estamos precisando de ver isso, irmãos. Nós estamos precisando de ver tornozelos tortos se endireitarem. Nós estamos precisando de ver aquilo que estragou ser recuperado. E esse rapaz, ele foi estragado onde? Me ajude a pregar, lembra? Me ajude a pregar onde foi que ele foi estragado? Desde o ventre da mãe. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, os aleijões espirituais dessa geração, Deus pode fazer um conselho. A gente está vendo cada aleijão. Não é verdade, irmãos? Quando a gente abre a tela da internet, quando a gente liga a televisão, quando a gente ouve alguma coisa, a gente vê os aleijões, as deformidades, as coisas estranhas. Mas eu quero dizer que esse Jesus que cura de aleijão ainda está vivo. Ele é mais poderoso do que o anticristo. Ele é mais poderoso do que o diabo e seus anjos. Ele é mais poderoso do que os homens. Ele é mais poderoso do que os filósofos. Ele é mais poderoso do que os pervertedores. Ele é mais poderoso do que as autoridades. O Jesus que nós conhecemos, Ele é poderoso. Ele cura. Nós vamos ver aleijões curados. Você vai ver aleijões curados na sua casa. Sua filha, seu filho, aleluia. Seu marido, sua mulher, sua sogra, seu sogro, aleluia. Seu vizinho, seu cunhado, sua cunhada, seu sobrinho, sua sobrinha, seu neto. Ele pode ser curado dos aleijões.
pelo poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e artérios e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé. Antes ele não podia, mas agora pode. Ele antes não podia, mas agora pode. Saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles onde, igreja, me ajude. E entrou com eles onde, irmãos? Mais forte. E entrou com eles onde, irmãos? Antes ele estava onde? Aleluia. Deus vai trazer o povo para dentro do templo. Quem acredita que Deus ainda pode fazer isso antes da volta de Jesus? Hoje o povo está lá fora, irmão. Hoje o povo não quer vir mais às igrejas. As aleijões espirituais não permitem que eles procurem a palavra. Não permite, aleluia, que eles procurem o evangelho. Glória a Deus. Eu me lembro que havia um chargista em Alagoas chamado Nunes. Não sei se alguém lembra dele. Ele era da Gazeta, né? Da Gazeta de Alagoas. E o Nunes, ele fazia charges, os camaradas com uma venta desse tamanho, não sei se vocês não lembram. Glória a Jesus, um cabo narigudo assim. Todo dia eu lia no jornal, eu achava interessante. Ele pegava um evento, pegava uma situação para fazer uma crítica, para fazer uma coisa de rir. Glória a Deus. E ele pegou as nossas igrejas, aleluia, eram menores, nossas igrejas eram pequenas, nós não tínhamos templos grandes, nossos templos eram bem pequenos, mas era gente pendurada pela janela. E o Nunes fez uma igreja com gente, irmão, cada ventona botando pela janela da lateral, outros pendurados na porta, gente na varanda, e lá vai, e em cima ele botou Assembleia de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Isso tem uns 40, 38 anos mais ou menos. Lembra disso? Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos. Nós precisamos ver o povo voltar às igrejas. Para que 10, 12, 15, 20 pessoas entrem no templo. Andando, saltando e dando glória a Deus. Curadas dos seus aleijões espirituais. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. Eu me lembro que tinha um culto na Praça do Bonfim. Quantas prostitutas que se entregaram para Jesus ali. Quantos homossexuais que se entregaram para Jesus ali. Quantos drogados. Aleluia. Grande Deus, aleluia. Hoje você vai pregar na rua, faz uma cruzada, você bota um carro de som, você bota um paredão, e o povo passa para lá e para cá, fecha as portas, não quer nem ouvir, porque o aleijão não permite. Mas Jesus vai meter a mão nesse aleijão, e eles vão entrar no templo saltando, louvando a Deus. Quem acredita que Deus pode fazer isso, dê glória para Deus mais forte nesta noite. Deus pode despertar, curar esses aleijões. E eles entraram no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Glória ao nome de Jesus para sempre. Aleluia. E entrou com eles no templo. Diga comigo, entrou com eles no templo. Irmão, você não é salvo pela igreja. Você não é salvo. Quem salva é Jesus. Quem foi que curou aquele aleijado? Quem foi que curou o aleijado? Foi em nome de quem? Mas depois dele curado, ele procurou o quê? O templo. Aleluia. Hoje em dia tem um modernismo que diz: você não precisa de templo, você não precisa de igreja, você pode ser salvo e ficar à toa. É demônio puro. O diabo, ele quer tirar você da igreja e deixar você sem igreja. Ele tira você da igreja. Você precisa sair da instituição, você precisa se libertar da instituição. Isso é besteira. Você não precisa de pastor, você não precisa de igreja, você não precisa de nada. Você só precisa de Jesus. E no fim, nem Jesus, nem Genésio e nem Jerusa. As pessoas se espalham, as pessoas se perdem,
As pessoas no fim voltam para o alcoolismo, voltam para a prostituição, voltam para a miséria. Louvado seja Deus. Quando Jesus me curou do aleijão, eu pulei para dentro da igreja, saltando, andando e dando glória a Deus, e estou aqui até hoje. Esse método modernista não funciona. É um método pífio, é um método falido. Louvado seja Deus. O método velho é este aqui, e eu não abro mão. Jesus salva e bota para dentro do templo. Jesus salva e bota para dentro da igreja. Jesus salva e coloca dentro do santuário. Saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Agora, para encerrar, versículo 11. Põe o 11, por favor. Eu gostaria que vocês lessem, porque eu vou encerrar com este versículo. 1, 2, 3. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto dele, um alpendre chamado. Leia só a primeira parte, por favor, até onde eu mandar parar. Por favor. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles. E apegando-se ele a quem? A quem? E a João. Nós estamos numa geração, irmão, sem apego. Nós estamos numa geração que ninguém é de ninguém. Nós estamos numa geração individualista. Isso é do demônio. Isso é do anticristo. Isto é da desgraça filosófica do inferno, onde o amor esfriou, onde ninguém é apegado mais a nada, ninguém é apegado mais ao coral onde cresceu, ninguém é apegado mais à igreja onde nasceu, ninguém é apegado à denominação que faz parte, ninguém é apegado a nada. Eu sou solto, livre, leve e solto. Pois eu não sou não, eu sou apegado, eu sou apegado, eu sou apegado. Jesus me salvou e eu sou apegado. Apegado a Pedro e a quem, meus amados irmãos? Você que acha que é independente, você que não se apega a ninguém, você que a sua soberba, a sua arrogância e prepotência: eu não me apego a ninguém, porque eu não preciso de ninguém. Não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de ministério. Eu sou eu, e macaco é um bicho chamado Eliseu. Glória a Jesus. Meu irmão, você não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, porque é antibíblico. A Bíblia diz que ele se agarrou, se apegou com Pedro e João. Ele, a partir daquele tempo, ele teve um referencial. Ninguém pode viver sem referência, ninguém pode viver sem um apego, ninguém pode viver sozinho, ninguém pode viver independente. É demoníaco. O bíblico é apegar-se. Apegar-se a Pedro. Será que não tem ninguém que preste na igreja? Será que na igreja não tem ninguém que você se apegue? Será que na igreja não tem ninguém a quem você olhe e veja algo a se apegar? Meu Deus, ou quem não presta é você. Glória a Jesus, vamos ficar de pé, aleluia. Aleluia. Vem fazer o convite, aleluia. A banda, por favor, vamos executar um hino em nome de Jesus para encerrar o trabalho. Louvado seja Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. E quem quer aceitar Jesus, vem à frente. Quem quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. O irmão vai fazer o convite agora.